Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é o sistema nervoso dos mamíferos, só que é a segunda parte, a gente vai falar mais a fundo, né, como que funciona o sistema nervoso, mais especificamente fazendo aquela comparação com os seres humanos, tá? Então a gente vai compreender a anatomia e fisiologia do sistema nervoso especificamente nos seres humanos. E a gente inicia com uma reportagem que diz o seguinte: as dores da pandemia fazem disparar o consumo de álcool e drogas no Brasil. Os dados indicam que as substâncias estão sendo usadas como válvulas de escape para transformações causadas pelo coronavírus. Olha só que, né, interessante, na verdade a gente tem uma consequência por conta, né, provavelmente pelo isolamento social, né, que fez com que as pessoas começassem a utilizar de substâncias que alterassem ali o comportamento, altera ali a percepção, né? E o problema da utilização dessas substâncias é que elas podem causar, por exemplo, o vício, certo? Mas por que as pessoas, o que leva, né, as pessoas a utilizar esses recursos, né? Então, o que se sabe, na verdade, é que o ser humano, né, como vários outros animais, ele é social, né? Ele precisa estar convivendo em sociedade. E esse isolamento, né, ao longo de todo esse tempo, né, durante a pandemia, fez com que, né, houvesse essa falta, né, houve esse sofrimento por conta dessa falta do contato físico com outras pessoas e a forma de utilizar, de tentar minimizar esses efeitos é a utilização de substâncias, né, que podem aí causar diversos problemas, certo? Então, sim, é uma das consequências por conta desse isolamento, tá? Claro que não é a única consequência, mas é uma possível consequência em vários grupos de pessoas, ok? Então, sabendo, né, que o sistema nervoso ele comanda todas as ações do corpo, como que é possível, né, que essas drogas e o álcool possam causar algum efeito mais sério? Como que elas afetam, né, o sistema nervoso a ponto, por exemplo, do álcool deixar a pessoa tonta, né, ela perde um pouco a noção espacial, mas que tipo de situação que ela vai ocasionar ali? Como que acontece isso daí, né? Então, na verdade, a gente já sabe que o neurônio é a célula nervosa, certo? E é dentro do neurônio que a informação segue seu caminho, né, entre um neurônio e o outro, até que, de fato, essa informação seja processada e a gente entenda o que, de fato, está acontecendo. Então, quando você me ouve, você consegue, né, tá ocorrendo as sinapses ali no seu cérebro e você consegue interpretar o que eu estou falando, né? Se acontecer algo nessas sinapses, né, esse caminho da informação entre um neurônio e outro, é que daí pode sim afetar a sua percepção, tá? A noção espacial também segue esse princípio. É por isso que drogas e álcool têm esse efeito. O efeito deles é justamente nas sinapses do cérebro, tá? Então, é na ligação entre um neurônio e outro, essa informação que vai passando de um neurônio para outro, é que daí é atrapalhada, digamos assim, pelo consumo ali de álcool e de drogas ilícitas, ok? Então vamos falar especificamente, né, como é que funciona o sistema nervoso humano, tá? Então ele é responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias. Voluntárias é aqueles que a gente tem controle, que a gente consegue, por exemplo, de movimentar minha mão. Eu decido se eu quero movimentar minha mão agora. E as involuntárias são aquelas que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, eu não consigo fazer o meu coração parar de bater nesse momento. Isso quer dizer que o meu sistema nervoso está controlando ali os batimentos do meu coração. Da mesma forma que a respiração, a gente consegue controlar até um certo nível, mas o nosso sistema nervoso é que controla quando a gente deve puxar ou não o ar, certo? Então, voluntárias e involuntárias. Ele vai se dividir entre sistema nervoso central e periférico, tá? Periférico são os nervos e gânglios que estão ao longo do corpo todo. E claro que o sistema nervoso central é formado pelos órgãos que estão no encéfalo e a medula espinal, que é essa região aqui central, que faz a ligação entre os órgãos do encéfalo com o restante do corpo, tá? Então, no sistema nervoso central, ali no encéfalo, a gente vai ter o cérebro, que é responsável ali pelos órgãos dos sentidos e tudo mais, né? Regula visão, audição, etc. O tronco encefálico formado aqui pelo bulbo e pela ponte, né, que vão regular ali o que é automático, respiração, batimentos cardíacos. O cerebelo, que é o equilíbrio, movimentos, tá? E a medula espinal, que vai fazer a ligação entre o encéfalo e o restante das informações. E ela também tem um papel importante
nos ato reflexo, que a gente vai falar mais pra frente, que são aquele reflexo, por exemplo, de você fugir de uma chama do fogo, por exemplo, que tem que ser rápida, ok? Então o cérebro ele pesa cerca de 1,450 kg mais ou menos, e ele é formado por dois hemisférios, né, o direito e o esquerdo, apresenta áreas responsáveis pela interpretação, pela memória, pelo pensamento, as respostas motoras. Então ele é o responsável por controlar os órgãos dos sentidos, né, que entra ali a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, é tudo controlado ali pelo cérebro, tá? E ele tem todas essas dobras aqui para aumentar, né, essa complexidade, porque ele precisou crescer, ele não tinha espaço para crescer, porque a caixa craniana não aumenta muito mais do que isso, então ele formou essas dobras ali para poder aumentar ali a superfície, tá? Entre a caixa craniana, né, e o cérebro, a gente tem as meninges, que são 3 membranas, tá? Além do líquido encefalorraquidiano. Então a gente tem ali a pele, ó, embaixo a gente tem o osso, e antes de chegar de fato no cérebro, a gente tem as meninges dura mater, aracnoide, pia mater, e o fluido espinhal, né? Fluido espinhal ali, cefalorraquidiano, que vai proteger o cérebro. Uma doença como a meningite, por exemplo, é uma inflamação nessas membranas ali que estão protegendo ali o cérebro, tá? O que essas membranas protegem? E o líquido também, né? Um conjunto ali. Eles protegem para, por exemplo, no movimento de queda ou de balanço, que o cérebro bata no crânio, certo? O bater no crânio pode causar diversos problemas, né? Então, existe essa proteção, ok? Tá? O cerebelo, a função, né, esse órgão que está aqui atrás, né, próximo da nuca, ele é responsável pelo equilíbrio, a manutenção do tônus muscular, então é ele que permite ali os movimentos, e também da aprendizagem motora, do equilíbrio que a gente vai aprendendo desde pequenininho, né, andar com o pé na frente e outro atrás, toda essa função ali do equilíbrio, por exemplo, naquele esporte utilizando aquele elástico da slackline lá, então para você conseguir manter esse equilíbrio aí, é o cerebelo que está em ação nesse momento, ok? O tronco encefálico, então, essa parte que liga, né, o encéfalo à medula, tá? É o controle da pressão arterial, é o controle da frequência cardíaca, da respiração, e ele é formado ali pelos órgãos, né, do tronco a ponte e o bulbo, né, que fazem esse controle, ok? A gente tem ali também glândulas que estão ali atuando também, por exemplo, no sistema endócrino, tá? E claro, a medula espinal, que é essa central aqui, que faz a ligação, né, entre os órgãos do encéfalo com o restante do corpo, tá? Então ela conduz as informações de diversas partes do organismo para o cérebro e desse para outras regiões. Também é responsável pelo ato reflexo. O que é o ato reflexo? Então, quando você, por exemplo, encosta numa agulha ou em alguma superfície que está quente, você retira a mão rapidamente. Como que você sabe que tem que retirar? Isso é um ato reflexo. Tá? Isso é uma informação que veio através da medula espinal. Então não houve necessidade de, encostou aqui, veio para os neurônios responsáveis ali pelo tato, passa pelos nervos, vai para a medula, vai para o cérebro interpreta e volta. Não. Se fosse fazer esse processo todo, demoraria muito, e até a informação voltar para fazer com que o músculo puxe a mão, já deu tempo de queimar. Então o que acontece? O nosso corpo ele já está preparado para situações extremas assim. Então a medula espinal já tem a informação básica, né? É como aqueles atendimentos eletrônicos que já tem algumas informações básicas que consegue te responder baseado em poucas informações, né? Você manda uma pergunta, ele te responde baseado com as informações já que ele já tem, né? A medula espinal é assim, ela manda a informação, ó, tira o braço, tá quente, pronto. É rápido, certo? Isso é o ato reflexo. Então, ato reflexo e arco reflexo, então esse ato reflexo é aquela resposta rápida, tá? O caminho, então, que está sendo percorrido pelo impulso nervoso é o que a gente chama de arco, tá? Então, por exemplo, tem o estímulo externo, que é a batida do martelinho ali no osso do joelho, né, na patela, certo? Vem a informação pelas sinapses, né, até a medula espinal, da medula volta a informação para o músculo para ele puxar a perna. Então é uma resposta rápida. Esse caminho todo, né, que a informação, né, vai do músculo, né, do neurônio até retornar para o músculo, a gente chama de arco reflexo. O movimento em si é ato reflexo, tá?
Então, vamos para a primeira atividade. Você vai tomar, imagine as seguintes situações, né? Você vai tomar uma injeção e fica com o braço distendido, recebendo a picada da agulha sem nenhuma reação. No 2, você estava distraído e alguém picou-lhe o braço com um alfinete, e a reação foi um salto. Quais foram os órgãos do sistema nervoso que controlaram a primeira e a segunda reação? Lembrando que na primeira você levou uma agulhada e mesmo assim você ficou sem reação. Já na segunda você levou o que foi equivalente a uma agulhada também, mas você teve uma reação rápida. Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu achar uma resposta? Se você lembrou, né, que tem a situação 1 ali, né, em que a pessoa está consciente, ela sabe que ela precisa parar, então não vai ser ali a medula, né, que vai mandar a informação rápida. Já no segundo caso, seria, no caso, a medula espinal, né? Então ali a gente tem a informação interpretada pelo cérebro, então teu cérebro sabe que você precisa ficar com o braço parado para receber a injeção, porque você já sabe que vai levar a agulhada, mas no segundo caso você não estava preparado para isso. E a reação foi um salto, por quê? Porque foi, né, uma informação dada pela medula espinal ali, que, né, você teve um sobressalto porque você levou uma picada no momento que você não esperava, tá? Foi um ato reflexo, ok? Bom, sistema nervoso periférico. Então até aqui a gente falou sobre o sistema nervoso central, né, e as funções dele, né, o que ele regula no nosso corpo. E a gente tem o sistema nervoso periférico, que, né, são os nervos e gânglios que a gente tem ao longo do corpo, né, e que vão levar as informações todas, né. Então, por exemplo, eu movimento a minha mão agora aqui nesse momento porque, né, o meu sistema nervoso central está enviando uma informação para o sistema nervoso periférico, ok?
Então a gente tem ali 12 pares de nervos cranianos que estão aqui no rosto, né, na cabeça em si, e a gente tem os nervos raquidianos ou nervos espinhais, né, espinais, que são 31 pares ao longo do corpo todo, né? Então as informações saem da medula e vão para esses nervos raquidianos. Esses nervos são feixes de fibras nervosas que são envolvidas ali por tecido conjuntivo para proteger, certo? E dividem-se ali em espinhais e cranianos. Cranianos está no crânio, né? O restante está no resto do corpo. Os gânglios nervosos. Então eu falei que a gente tem os nervos e a gente tem gânglios. Na verdade, os gânglios é um amontoado de nervos. Tá? Então são aglomerados de neurônios ali, situados fora do sistema nervoso central e que estão espalhados pelo corpo ali, né, para fornecer as informações necessárias. É como se fosse um agrupamento ali de neurônios para mandar as informações de forma mais rápida, né? Então a gente tem ali um conjunto de situações que vão permitir movimentos rápidos ali, né? E um deles é ali os gânglios, ok? Nessas informações, né, quando um neurônio ele vai passar a informação para outro neurônio, essa informação, por exemplo, que você está vendo, que você está ouvindo, o cheiro que você percebeu, né, ele vai passar entre os neurônios, sempre do dendrito para o axônio, né, e do axônio para outro dendrito de outra célula nervosa. Na verdade, o neurônio, as células nervosas, elas não são grudadas, né, elas estão próximas. Entre um neurônio e outro, a gente tem uma área ali próxima que acontece ali a passagem de substâncias químicas, né? Então a sinapse é a informação que veio através do neurônio ali pelo axônio e vai passar para o outro, né? Utilizando neurotransmissores, né? Que é como se fossem barquinhos que vão levando a informação para o outro lado, vão atravessando o rio para chegar do outro lado, certo? Então um neurônio não é grudado no outro. Certo? Então é a parte química, são substâncias químicas que levam essa informação para outro neurônio e assim sucessivamente até que a informação de fato seja interpretada e a gente consiga entender o que está acontecendo ali. Certo? Aí o sistema nervoso periférico ele é dividido em dois, né? Então a gente tem o somático e o autônomo. O somático é aquele que é voluntário. Tá? A gente consegue determinar o que vai acontecer, né? Então é até a parte central e nervos, ele permite ali a contração e relaxamento de músculos e os atos reflexos, né? São aquelas reações voluntárias, a gente consegue controlar, tá? Já o autônomo é aquele que vai permitir os impulsos nervosos involuntários, tá? Aquelas coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, o ato de piscar o olho ou de aumentar e diminuir a pupila, tá? Se a gente forçar, a gente até consegue piscar na hora que não quer, mas naturalmente o nosso corpo ele já manda informação ali para a pálpebra para que ela lubrifique, né? Ela se movimente para permitir a lubrificação do olho. É involuntário, você não consegue controlar isso o tempo todo, tá? O aumento e a diminuição da pupila também não, certo? Que daí entra no sistema nervoso periférico autônomo, certo? No sistema nervoso autônomo, a gente tem ali a divisão entre o simpático e o parasimpático. No simpático, a gente entra em estado de alerta, né? Então, o coração vai bater mais rápido, certo? A gente vai começar a ter mais salivação, né? A pupila vai se retrair e tudo isso vai permitir com que você saia numa situação de perigo, por exemplo. Tá? E o parasimpático vai retornar ao estado de calma. Por que tem uma imagem do estômago aqui? Durante uma situação de perigo, o seu corpo ele vai se preparar para que você corra, para que você fuja. Isso é algo inerente do ser humano, a gente não consegue controlar isso. O teu corpo se prepara para isso. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa tem síndrome do pânico. O corpo dela se prepara para uma situação de alerta. Mesmo que não seja realmente uma situação de alerta, mas o corpo não sabe, certo? Então o sistema nervoso simpático prepara o corpo para o alerta, inclusive para a digestão. A digestão para por um momento. Aí quando o corpo percebe, né, o sistema nervoso percebe que saiu aquele momento de perigo, aí ele retorna para o estado normal, volta a digestão, o coração começa a bater mais devagar, né? Para a salivação, diminui a salivação e tudo mais. Certo? Então, assim, é o corpo se preparando para determinadas situações. É natural, isso acontece e a gente não controla, certo? Então, através da respiração, a gente consegue aos poucos ir tentando controlar, mas não é algo que seja fácil de ser controlado, certo? E, claro, vamos para a segunda atividade.
Dona Ivone foi acordar sua neta para ir para a escola e para isso abriu a janela e disse: "Deixa a luz entrar, hora de acordar." A menina rapidamente cobriu os olhos. Quais ações do sistema nervoso podemos perceber na neta de Dona Ivone? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu descobrir o que está acontecendo ali com a menina? Por que na hora que a Dona Ivone abriu a janela, ela cobriu os olhos para proteger? Na verdade, é uma reação do nosso corpo para proteger os nossos olhos, né? Durante o escuro, nossos olhos, né, eles se preparam para captar mais luz, né, as sombras, e daí a pupila aumenta de tamanho, certo? E quando a gente entra no ambiente luminoso, ela vai diminuir, né, para captar menos luz. E isso é uma reação do sistema nervoso periférico. Então, o ato reflexo fez com que ela cobrisse os olhos justamente para proteger os olhos, tá? E o sistema nervoso parasimpático fez com que a pupila dos olhos se contraísse ali para fugir, escapar da luz, certo? Então, é aquele efeito contrário ali, justamente para diminuir a quantidade de captação de luz naquele momento, porque ela teve que acordar e agora tem bastante luz, ok? Bom, nessa aula então nós falamos sobre anatomia, fisiologia do sistema nervoso nos humanos, nós entendemos a diferença ali entre o ato reflexo e o arco reflexo, entendemos como é que acontecem as sinapses de fato. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.